Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Muito bem, meus queridos. Essa semana também começa um evento considerado aí especial no mundo dos esportes, né? Que acaba envolvendo o mundo como um todo, que é as Olimpíadas, né? O maior evento esportivo do mundo, além da Copa do Mundo, né? Começa as Olimpíadas em Paris 2024, né? Onde pessoas, atletas dos vários continentes mundiais, né? Se reúnem para disputar as suas provas, né? E com o objetivo de serem o melhor na sua categoria e no final o alvo principal é receber uma medalha, seja de ouro, prata ou bronze, né? Então muitos se preparam, muitos atletas se dedicam para chegar nesse dia, né? É de 4 em 4 anos eles se preparam para que ali eles possam correr, nadar, jogar, lutar com o propósito de alcançar os seus objetivos. E para eles chegarem lá, eles treinam, se abdicam de muitas coisas, comida, tempo em família, para que possam chegar no auge da sua performance e lutar, correr, né, para que possam alcançar os seus objetivos, né? Então, eu queria nessa noite compartilhar com vocês sobre esse tema, espiritualidade olímpica, enxergando além do ouro olímpico. O que as Olimpíadas têm a ver com a minha vida, cristão, 2024, aqui em Cosmópolis? O que a palavra de Deus nos ensina? Então nós vamos olhar para a palavra de Deus e tirar algumas lições tão importantes, né? Então nós temos atletas do Brasil, das diversas categorias, se preparando para as Olimpíadas. Logo que terminar as Olimpíadas, vem as Paralimpíadas, né? Que são atletas com algum tipo de deficiência, que também se preparam para alcançar, né, o seu objetivo, né? E eu gostaria de resumir essa mensagem nesta frase: é preciso renunciar para a coroa eterna ganhar. Os atletas, eles renunciam para ganhar uma medalha. E nós cristãos também estamos numa corrida, né? A corrida da vida, onde a linha de chegada se encontra o nosso Salvador, o Senhor Jesus. E aqueles que cruzarem esta linha vão receber não uma medalha, mas uma coroa. Uma coroa, a coroa da vida, né? E ele estará lá para receber todos aqueles que pela fé correram essa corrida. Porque nesta corrida, muitos acabam abandonando, muitos acabam desistindo. Na preparação desses atletas, eles se preparam para não ter lesão nenhuma, porque se uma lesão acontece próximo às Olimpíadas, eles estão fora, né? Eles não conseguem se dedicar 100% com aquele objetivo. Então, nos próximos dias, vai ter a cerimônia, depois os atletas começarão as suas disputas com o objetivo de alcançar uma medalha. Nós estamos numa corrida. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a igreja de Corinto, ele usou também dessa metáfora para nos ensinar sobre
a questão das Olimpíadas, né? Então, 1 Coríntios capítulo 9, verso 23 a 27, nos fala sobre isso, né? Então a Bíblia tem sim a nos ensinar sobre a questão das Olimpíadas. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Está projetado aqui, eu vou ler para os irmãos, diz assim, o apóstolo Paulo fala: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, então ele fala de uma corrida que acontecia num estádio, né? Todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha que interessante. E ele está falando daquela época, há 2000 anos atrás. E ele fala, esses atletas que se preparam, se dedicam, treinam a um treinamento rigoroso, eles correm para obter uma coroa que logo perece. Naqueles dias não tinha medalha de ouro. Sabe o que eles recebiam? Uma coroa de louro, de folhas de louro. Era o auge receber uma coroa de louro, né, do imperador ou de quem quer que seja. Mas o que acontecia com essa coroa de louro? Com o passar dos dias, as folhas secavam e daqui uns dias se perdia. Mas o apóstolo Paulo, usando essa metáfora, ele fala: mas nós, cristãos, que foram redimidos pelo sangue de Cristo, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa, que dura por quanto tempo? Para sempre. A coroa que eles correm é perecível. A coroa na qual nós corremos para alcançar, ela dura para sempre. Sendo assim, o apóstolo Paulo fala: eu não corro como quem corre sem alvo. Ele está falando, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, né? E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então o apóstolo Paulo, é interessante como que a palavra de Deus nos fala sobre a questão olímpica. E ela fala aqui, pelo menos, de dois esportes. Fala da corrida e fala da luta. E esses atletas, daqueles dias, eles se dedicavam rigorosamente para chegar no estádio, ser escolhido para estar no estádio. E lá no estádio, correr a corrida, com o objetivo, com o alvo de alcançar esta coroa de louro. E Paulo, então, usando dessa metáfora, daquilo que acontecia naquela cidade de Corinto, então ele escreve para os seus irmãos, usando dessa figura, para trazer uma lição espiritual para aqueles crentes de Corinto. Lições que devem impactar também as nossas vidas. Alguns aspectos históricos. Foi em 1896 que um aristocrata francês chamado Barão de Coubertin recuperou os jogos. O desejo era reavivar o espírito das primeiras Olimpíadas. E seguindo a tradição grega, né? Então era uma tradição antiga, os Jogos Olímpicos voltaram a ser realizados de 4 em 4 anos. Desde então, eles só ficaram interrompidos durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Só nesse período, quando havia guerra mundial. Mas, fora disso, a cada 4 anos aconteciam as Olimpíadas, né? Dito isto, pergunta a você, não é incrível que a Bíblia
tenha algo a dizer sobre os Jogos Olímpicos. Não é incrível? Não é maravilhoso? A tirar lições sobre aquilo que acontecia há mais de 2000 anos atrás. Os Jogos Olímpicos, que era a corrida e que era a luta. E algumas lições que nós podemos aprender. Os Jogos são realizados em um nível terreno, aqui na terra. Os atletas correm, lutam, treinam, praticam e se privam apenas nesse nível. Suas visões são limitadas, eles enxergam somente até o ouro. Nós, porém, devemos enxergar para além do ouro, para além do prêmio terreno. Então, esses atletas da comitiva brasileira ou de qualquer país do mundo, esses atletas se dedicam, abrem mão de muitas coisas para diminuir o tempo, se aperfeiçoar, para que cheguem nesses jogos e possam dar o máximo para alcançar a melhor performance. Temos aqui um irmão, se vocês não sabiam ou não, o Nilson foi atleta durante muitos anos aqui da cidade de Cosmópolis, corredor. Ganhou muitas medalhas, muitas corridas, né? Hoje o joelho já não ajuda mais, né, Nilson? Mas durante muitos anos os joelhinhos dele ajudavam muito, né? Correu muito pela cidade, correu, né, lá em São Paulo. Então esses atletas se dedicam ao máximo. E se vocês assistirem às Olimpíadas, vocês vão ver a nata, os melhores atletas de seus países nesses jogos, para serem os vencedores. Mas nós, queridos, nós sabemos que nós estamos numa luta espiritual. Nós sabemos, queridos, que nós estamos numa corrida árdua, difícil, cheia de obstáculos. Mas nós temos aquele que é exemplo, o Senhor Jesus, aquele que venceu. E Ele estará na linha de chegada para receber todos aqueles que se dedicaram, se esforçaram, abriram mão de muitas coisas. Temos que chegar a um nível superior, transpondo-nos dos esforços e triunfos temporais e terrenos dos Jogos Olímpicos para um nível mais elevado, para um nível da vida espiritual, da vida eterna e gloriosa ao lado de Deus. Nós corremos por uma recompensa que não perece, mas por uma recompensa eterna. O maior prêmio que eu e você podemos receber em Cristo Jesus é a salvação. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos imperfeitos, todos nós não temos condições de correr a corrida cristã por nós mesmos, se não for pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. É Ele quem nos ajuda, é Ele que nos treina, Ele nos deixou o manual de treinamento que é a Sua palavra. E quanto mais nós conhecemos o manual da Sua palavra, quanto mais nós estudamos, mais nos dedicamos, mais preparados nós seremos para enfrentar as lutas dessa vida. Eu estou há mais de 30 anos caminhando com o Senhor Jesus e aprendendo dEle através da Sua palavra. Eu vi muitas pessoas começando bem a corrida, animados, dedicados, né, dispostos, né, mas que com o passar do tempo, na medida que a corrida começavam a vir os primeiros obstáculos, as dificuldades, muitos foram desistindo e muitos foram ficando pelo caminho. E Deus, o desejo de Deus é que eu e você perseveremos até o fim. Perseveremos até o fim. Tem algumas imagens de corredores, né, que chegaram, né, nas Olimpíadas, muitas vezes se arrastando, né, com a ajuda, talvez sendo apoiado por um outro até chegar. Não importa que chegaram por último, mas completaram a corrida. Mesmo que esbagaçados, mas eles completaram a corrida. Não importa como nós chegaremos no final, o importante é chegar. Porque muitos desistem.
Muitos desistem diante dos desafios. Sejamos, pois, todos estimulados pelos jogos, digo, desafiados rigorosamente a buscar o quê? A imperecível coroa da glória. Meus queridos, isso não é uma história da carochinha. Isso é uma recompensa, que a palavra de Deus fala em vários textos bíblicos de uma coroa, que o Senhor Jesus vai dar, vai entregar àqueles que chegarem, que completarem a corrida. Os atletas dos dias do apóstolo Paulo, eles corriam para receber uma coroa de louro. Nós corremos, nós nos dedicamos para alcançar uma coroa imperecível, não de louro. E eu trago algumas lições para nós nessa noite, pensando nesse texto. Primeiro, todos nós temos que entender que nós somos cooperador do Evangelho. O Evangelho que transformou as nossas vidas. Se eu não tivesse conhecido o Evangelho com os meus 14 anos, onde eu estaria hoje? Será que eu teria vivido tudo que eu vivi ao longo de todos esses anos? O Evangelho trouxe uma razão de viver para mim. Transformou a minha vida, transformou a vida da minha esposa, dos meus filhos. E agora, temos um neto que temos a responsabilidade também de prepará-lo para que ele possa correr a corrida cristã. Aquilo que Deus tem reservado para a vida dele. É interessante que o apóstolo Paulo fala, o verso 23 é a conclusão de um pensamento de Paulo, cujo início foi lá no verso 19. E de 19 a 23, Paulo falou do seu amor pelas pessoas, de seu desejo de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo, lembre-se que o apóstolo Paulo, ele conheceu Jesus na sua idade adulta. Antes de ele conhecer o Senhor Jesus, ele era um perseguidor da igreja, ele era um soldado preparado, e ele mandava prender os cristãos, ele participou da morte de cristãos, com certeza ele esteve em arenas, onde os leões comiam aqueles que se diziam seguidores de Jesus, com certeza ele viu irmãos sendo queimados vivos, com certeza ele viu pessoas sendo colocadas em chapa de aço fervente. Durante anos da sua vida ele foi um carrasco, um perseguidor, até ele ter um encontro com o Senhor Jesus que transformou a sua vida. E o apóstolo Paulo então se preparou para quê? Para que ele pudesse levar o Evangelho às pessoas que ainda não conheciam. E é interessante que o seu desejo era ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Se nós fizéssemos uma pequena pausa da nossa vida e olhássemos para esse primeiro semestre de 2024, quantas pessoas eu e você levamos o Evangelho e ganhamos para Cristo? E essa deveria ser a nossa maior missão como filhos de Deus. E nós, então, como filhos de Deus, como atletas cristãos, muitas vezes acabamos nos omitindo, nos envergonhando, nos escondendo da missão que nós temos. E o desejo de Paulo era de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. E tem alguns textos bíblicos que falam desse propósito. 1 Timóteo 4,16 fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, fala, Timóteo, continue assim, firme, pregando o Evangelho, ensinando, porque você salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Então ele encoraja os seus queridos na fé a não se esquecer do propósito. Não se esquecer do propósito. Segundo lugar, qualificado para o prêmio. É interessante que nem todos ganharão um prêmio, porque não chegarão. Mas aqueles que forem qualificados, que chegarem, receberão
o prêmio. E Paulo se preocupava em manter-se qualificado. Ele não quer ser desclassificado. Ele fala no verso 27, mas esmurro o meu corpo, porque todos nós sabemos que nós somos pecadores, e é mais fácil, né, seguirmos os desejos da nossa carne, buscarmos o desejo da nossa carne, do que muitas vezes buscar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Sabemos que a nossa carne luta contra a nossa nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo usa dessa figura, eu esmurro o meu corpo, não que ele ficava se batendo, se martirizando, né? Como os monges faziam, né? Porque construíram-se os mosteiros ao longo da história, e muitas vezes se construía em lugares altos, em montanhas altas, e os monges iam morar nesses mosteiros, porque eles achavam que longe da sociedade eles não iam pecar. Mas sabe o que eles percebiam? Que mesmo lá, morando isolado, eles continuavam a pecar. Por quê? Porque o problema do pecado não está apenas na sociedade, estava no coração deles. Então, meus queridos, Dé, obrigado. Então, o apóstolo Paulo, ele fala dessa luta. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo queria ser um exemplo para aqueles que olhassem para a sua vida. E nós, cristãos, precisamos ser exemplo para aqueles que olham para as nossas vidas. Não adianta você falar que você é um cristão apenas por falar, né? Nós temos que viver o Evangelho. As pessoas têm que ver Cristo brilhando em nossas vidas. Nós temos que ser um testemunho vivo do Senhor Jesus nessa terra. E quando fala aqui sobre desqualificado, o apóstolo Paulo não está falando sobre perda de salvação, como muitas igrejas pregam. Ele não está falando sobre perda de salvação, né? Não é que o crente perde a salvação. O problema é que muitos pensam estar salvos, mas não estão. Pensam estar em pé, mas não estão. Muitas pessoas pensam que simplesmente estar numa igreja, isso já garante a sua salvação. Ou ter nascido num lar evangélico, isso garante a salvação dos seus filhos. Não, meus queridos, não. A salvação é um presente de Deus para aqueles que reconheceram seus pecados, confessaram seus pecados e creram em Jesus Cristo como seu Salvador. O apóstolo Paulo em nenhum momento aqui está falando daqueles que foram desqualificados sobre perda de salvação. Ele está falando de pessoas que possivelmente são evangélicas ou cristãs, né? Mas que nunca verdadeiramente tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro transformador. Quando você pensa na vida do apóstolo Paulo, quem ele era antes de conhecer a Jesus, e o que ele passou a ser depois de conhecer a Jesus, você vê uma diferença drástica. Pensa na sua vida, quem você era, o que você fazia, e o que o Evangelho fez na sua vida, que transformação o Evangelho causou na sua vida. Se você continua praticando os mesmos pecados, vivendo a mesma vida que você vivia antes, possivelmente você não teve um encontro com Jesus. Você conhece os fatos a respeito de Jesus, que ele morreu, ressuscitou, mas um verdadeiro encontro com Cristo transforma a vida das pessoas. E o apóstolo Paulo está falando, ele mesmo está dando testemunho pessoal da sua vida transformada. O Senhor Jesus, lá em Mateus 7, 21 a 23, ele fala: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E onde está a vontade de Deus? Revelada na sua palavra. Se você não lê, se você não estuda, como que você vai conhecer a vontade de Deus? Então, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. É como que o Senhor Jesus estava dizendo assim: vocês são cristãos religiosos apenas de final de semana, quando vocês vão para a igreja. Mas quando vocês voltam para casa, quando vocês, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no dia a dia, vocês não são cristãos. Vocês não vivem como se fosse um cristão. Vocês blasfemam com a boca de vocês. Vocês continuam a mentir, a roubar, a fazer coisas erradas. É para esse tipo de pessoa que o Senhor Jesus está dizendo, que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não pertencem ao meu reino. Vocês não entrarão no meu reino. É isso que Jesus está dizendo. Um outro texto, Paulo fala em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Examinai-vos. É interessante que está no mesmo trecho, né, a contexto da celebração da ceia. Examinai-vos a vós mesmos, antes de comer do pão e beber do cálice. Porque o fato de você comer do pão e beber do cálice, sem ter tido uma verdadeira experiência com Cristo, isso não faz diferença nenhuma sobre a sua vida. Pelo contrário, traz juízo à sua vida. Então, examinai-vos a vós mesmos, se realmente vocês estão na fé. Mais um texto, o apóstolo Paulo escrevendo lá em Filipenses 3,12, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Meus queridos, é uma luta diária, até o final. Ou quando nós partirmos, ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar. É uma luta diária. É uma luta diária. Né? Então, ele mesmo reconhece, não que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, eu me dedico, eu abro a palavra de Deus, eu leio, eu estudo, eu tenho meu tempo de oração, porque eu não quero viver no pecado. O apóstolo Paulo está falando de uma luta diária. Ele também escreve em 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Em Hebreus 12,14, segui, corra atrás com paixão e perseverança, essa é a ideia, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém que vive na prática do pecado verá o Senhor. Ninguém. Somente aqueles que foram santificados, que vivem uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, vários versículos que falam sobre essa verdade, dessa luta, dessa corrida cristã. Meus queridos, é diariamente que nós temos que nos dedicar. Eu vejo o exemplo desses atletas e eu fico admirado. A dedicação deles. Vamos pensar num nadador. Muitas vezes acorda de madrugada, nada horas e horas e horas e horas durante um dia, para baixar alguns segundos, né? Para ser o melhor, né? E nadam, se esforçam, deixam de comer muitas comidas que vão prejudicá-los, para baixar esses segundos, eles se dedicam. Sabe para quê? Para chegar nas Olimpíadas e ser o melhor nadador do mundo, e receber uma medalha de ouro. Eles se dedicam, assim como os atletas nos dias do apóstolo Paulo, eles se dedicavam, eles se esforçavam para receber uma coroa de louro. Agora eu pergunto, por que nós cristãos, que estamos correndo uma corrida superior às Olimpíadas, que não tem uma recompensa passageira, mas uma recompensa eterna, por que nós não nos dedicamos? Por que nós não nos esforçamos? Porque as coisas de Deus sempre têm que vir em terceiro, quarto, quinto plano, porque as coisas de Deus não são prioridade nas nossas vidas. Essa é a grande pergunta que temos que fazer. Por que as coisas de Deus não são prioridade na nossa vida?
Porque eu não tenho sede de ler a palavra de Deus? Porque eu não tenho sede por orar? Porque eu não tenho sede por testemunhar de Jesus às pessoas que estão perecendo e vão para o inferno, e você sabe que elas vão para o inferno? Por que nós não falamos? Os atletas das Olimpíadas, eles se dedicam o máximo para chegar nesse dia. E sabe, meus queridos, a vida cristã, ela não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalhas. É uma corrida constante, onde haverá muitos obstáculos. Haverá pessoas dizendo para você: desista, você não consegue. Aqueles que já tentaram fazer algum tipo de regime para emagrecer, sabe a luta que é, não é verdade? A renúncia que você tem que fazer. Como é difícil. Como é difícil muitas vezes você dizer não para algumas comidas. Como é difícil muitas vezes você ir para uma academia, né, se cuidar. Como é difícil. Existe uma perseverança, uma dedicação da nossa parte. Muitos, mas muitos desistem. Muitos desistem. Na vida cristã nós não podemos desistir. Nós temos que nos dedicar ao Senhor. Nós temos que lutar. Muitas vezes temos que jejuar, não para ficar magro, mas jejuar para que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. E o mundo vai oferecer para mim e para você um leque de opções para mim e para você fazer, curtir, e para que nós possamos desistir ou abandonar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas lembre-se, aquilo que o mundo oferece para mim e para você é passageiro. Mas aquilo que Deus está prometendo para mim e para você é eterno, uma recompensa eterna. Terceiro lugar, o prêmio do céu. O apóstolo Paulo fala no verso 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Você vai ver isso nas Olimpíadas, somente um nadador, um corredor, um time de futebol, um time de vôlei, só um vai ganhar a medalha de ouro. O apóstolo Paulo fala: correi de tal maneira que alcanceis. Correm, se dediquem para que vocês alcancem. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3,14, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo se dedicava a uma vida de oração? Sabe por que Paulo se dedicava a uma vida de estudo da palavra de Deus? Sabe por que Paulo se dedicava em compartilhar o evangelho para as pessoas, mesmo quando ele estava na prisão? Ele não ficava murmurando porque estava preso na prisão. Porque Deus permitiu que eu viesse aqui para a prisão. Sabe o que ele fazia na prisão? Ele aproveitava a oportunidade para evangelizar os carcereiros e os outros presos que estavam ali. Talvez você muitas vezes reclame do seu trabalho, reclame da sua escola, reclame da sua vizinhança, da sua família. E eu te pergunto, sabe por que Deus te colocou ali? Não é porque Deus é carrasco, Ele quer te ver sofrendo. É porque Ele quer que você seja uma luz para aqueles que vivem nas trevas. Ele quer que você possa ajudar essas pessoas que não conhecem o amor de Deus. Quando você olha por essa perspectiva, a sua vida muda. Fala: Deus me plantou aqui porque Ele quer que eu floresça aqui, nesse contexto. Então, meus queridos, existe um prêmio, uma recompensa, que está descrita na palavra de Deus em vários versículos. Haverá um prêmio. E o apóstolo Paulo, ele se dedicava porque ele sabia, e ele almejava: eu quero receber esse prêmio. Eu quero. E a minha oração é que vocês queiram também receber esse prêmio. Eu quero um dia chegar na linha final e o Senhor Jesus está ali, receber um abraço do meu mestre, do meu Senhor, e ouvir da boca dele: servo bom e fiel, aqui está a sua recompensa. Não é a vida eterna. A vida eterna é uma garantia por ter crido em Cristo, mas uma recompensa. E como será essa recompensa no céu? Não sei, mas haverá.
Agora imagina, você ouvir a boca do Senhor, você foi infiel. Eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te dei todos os recursos necessários para você correr a corrida. E sabe o que você fez? Você desprezou, você enterrou esses recursos que eu dei para você. Você abandonou, você buscou os desejos do seu próprio coração. E algumas implicações para a nossa vida, né? Quarto lugar, a coroa é uma coroa incorruptível. A quarta declaração sobre o que está à prova nesta prova é mencionado no verso 25. Todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, que se acaba. Nós, porém, uma coroa o quê? Incorruptível. Ela é eterna, ela não se acaba. E Paulo, ao escrever a Timóteo, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira. Aqui ele já está no finalzinho da vida dele, cabelinho branco, que nem da dona Geni, assim, ó, né? O apóstolo Paulo já está no final da vida dele. Ele sabia que ele seria morto. E sabe como foi a morte dele? Ele não morreu de morte morrida, assim, ó, né? Teve um mal súbito e morreu. Não. Ele foi colocado numa guilhotina e veio um soldado romano e separou a sua cabeça do seu corpo. Essa foi a morte de Paulo. Ele sabia que isso ia acontecer, estava próximo, ele estava preso em Roma. E ele sabia que isso ia acontecer. Mas você acha que ele estava com medo da morte? Não. Ele não estava com medo da morte. Sabe por quê? Porque ele faz essa declaração de fé. Ele fala: eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha só a convicção dele: me dará. Ele sabia que isso ia acontecer. E não somente a mim, ele fala, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A todos os crentes fiéis. Isso vai acontecer como vai acontecer comigo. E quando ele escreve essa carta, ele sabia que estava próximo. E alguns dias depois ele foi levado e ele foi decapitado. Essa foi a morte deste homem que combateu o bom combate ao longo da sua vida, depois da sua conversão. Então, meus queridos, a coroa incorruptível, a recompensa final, está preparada para aqueles que correm e combatem sem trégua. Eles combatem, eles lutam. É uma luta, meus queridos. Ser cristão é uma luta. É uma luta constante. Eles completam. É aqueles que perseveram. Perseveram. E terceiro, eles guardam, apreciam. Como? Amando a vinda de Cristo. Então essa era a filosofia de vida deste homem chamado Paulo. Um grande perseguidor do Evangelho, que foi transformado num grande pregador. Pensa de onde Deus nos tirou. Eu fico pensando em quem eu era, né? Alguém sem capacidade nenhuma, um desvalido, um inculto, não tinha estudo, muito estudo, preguiçoso, muitas vezes, e Deus pega um nada e transforma. É isso que Deus faz conosco. Deus não está escolhendo os melhores do mundo para serem seus servos. Ele pega aqueles que diante não tem valor nenhum e ele transforma. E ele faz de nós um vaso de bênção, um vaso de honra, de glória. Foi isso que ele fez na vida desse homem chamado Paulo. E algumas implicações. A vida, meus queridos, é uma batalha. A vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de luta. Um atleta mal treinado não pode ganhar a corrida.
Um atleta mal treinado, ele não ganha. Não adianta. Ele precisa se preparar. Ele precisa se dedicar, ele precisa treinar para alcançar os seus objetivos. Na vida cristã também não é diferente. Nós precisamos nos dedicar para fazermos diferença neste mundo. Segundo lugar, na vida, precisamos conhecer a nossa meta. Paulo tinha um grande alvo em sua vida, que era glorificar a Deus através da salvação dos perdidos e da edificação dos santos. Este homem, ele foi possivelmente o maior evangelista da sua época. Das 27 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13 cartas. 13 cartas. Que não eram cartas apenas para elogiar. Ele escrevia para crentes, para igrejas, comunidades, para encorajar, para exortar. Ele escreveu 13 das 27 cartas. Este homem fez 3 grandes viagens missionárias. Não era de avião, não. Era em navios. E ele narra em Atos 27 da tempestade que quase destruiu um navio. E destruiu literalmente o navio, mas nenhuma alma se perdeu. Sabe por que aqueles homens não morreram? Porque Paulo estava dentro daquele navio. Deus poupou a vida daqueles tripulantes lá. Porque tinha um homem que Deus amava lá dentro daquele navio. Sabia que muitas vezes Deus está poupando a vida de pessoas por causa de você? Por minha causa, por sua causa? Porque Deus tem propósitos a cumprir nas nossas vidas. E muitas vezes nós queremos fugir dos propósitos de Deus. Muitas vezes nós queremos fugir dos propósitos de Deus. Na volta agora, na terça-feira, na segunda-feira, quando o avião estava decolando em Atlanta, primeiro que ele atrasou 2 horas. O nosso embarque era às 6, foi lá para as 8 horas da noite. E aí o pessoal todo já incomodado, né? Por que esse avião não decola, não chama para entrar, tudo. E a gente já estava 6 horas sentado no aeroporto de Atlanta lá. Já estava com as costas, cadeira descadeirado, né? Mas tudo isso por um propósito bom, a gente foi ver o nosso netinho. Aí a Tânia foi lá perguntar para a moça lá, mas por que esse atraso tudo? É que o avião está em manutenção e tal, né? E ele já estava na pista, a gente já visualizava ele, né? E aí depois de quase 3 horas de atraso, todo mundo entra, né? No avião, todo mundo se prepara e o avião vai. Aí na hora que o bichão, a turbina vai, e a gente estava bem na asa, né? Eu e a Tânia do lado da asa assim, ó. Na hora que o bichão vai, sobe, o bichão dá uma balançada assim, ó. Coração de todo mundo ali foi, meu Deus, né? A Tânia ficou branca, transparente. Eu olhei para ela assim, ela estava transparente. Na hora que o bichão deu uma... Eu falei, mano, esse avião não vai ter força para subir, o motorzão vai, né, arriar. Aí foi tranquilo. Passamos por algumas turbulências na viagem. Queridos, a nossa vida é assim, né? Eu e você, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós podemos estar num avião, podemos estar no nosso carro, podemos estar numa moto, andando na rua. Você não sabe quando isso vai acontecer. Então, meus queridos, nós temos que ter uma meta, um alvo de vida. Isso vai chegar um dia. E nós, filhos de Deus, não temos que temer a morte. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Mas existem milhões, bilhões de pessoas na face da terra que não sabem para onde vão. Não sabem. Nós sabemos. Porque Deus nos revelou através da sua palavra. E muitas vezes nos calamos. Na capelania eu vi isso dezenas de vezes. Talvez a Liz, que é enfermeira, também já viu isso. Muitas vezes você vê um paciente num dia, e no outro dia ou na outra semana ele não está mais ali. Ele partiu. E muitas vezes nós temos uma única oportunidade de falar com aquela pessoa.
Deus já me concedeu a graça de ver pessoas se convertendo no leito de enfermidade, nos últimos momentos da sua vida. Então, meus queridos, nós precisamos ter um alvo de vida. E Paulo tinha um alvo de vida. E ele passou por momentos terríveis de luta e de tribulação. Mas esse homem não desistiu. Quer um outro exemplo mais próximo de nós? Vocês sabem quem que é? O Genivaldo. O Genivaldo passou por uma tragédia no avião, que o Genivaldo não morreu pela misericórdia de Deus, porque Deus tinha um propósito. Ele ficou pendurado num cinto de segurança, à altura de uns 8 metros, numa árvore. O rapaz estava pilotando com ele, caiu no chão, não aconteceu nada. Ele estava lá pendurado. Ele falou, eu preciso me soltar e sair daqui. E nessa queda, a perna dele tinha quebrado, né? Tinha um osso para fora. Na hora que ele pula, esse osso podia ter entrado no baço dele, tinha matado ele na hora. Deus poupou a vida do Genivaldo. Tudo estrupiado no meio da mata. Deus mandou pessoas que tirassem ele. Ele foi levado num caminhão. Sabe caminhão? Pensa num caminhão do Spagnol aí. Chegou e botou ele na caçamba lá para levar para um hospital sem estrutura nenhuma. Ele falou, nós precisamos mandar esse rapaz para Manaus, porque ele vai morrer. Aí colocaram ele num aviãozinho. E esse aviãozinho também quase cai. Ele falou, nossa, cai do avião 2 vezes no mesmo dia. Né? E foi. E ele sofreu. Pensa numa pessoa que sofreu. Né? Até hoje tem sequelas desse acidente. E sabe onde está o Genivaldo nesse exato momento? Ele mandou uma mensagem hoje. Devaí, eu estou indo para, acho que é Nova Olinda. 2 dias de barco, saindo de onde ele está, 2 dias de barco, eu estou indo para Nova Olinda. Sabe o quê? Pegar meu aviãozinho, para trazer aqui para Manacapuru, para que eu comece as viagens para evangelizar. Então, meus queridos, um homem que passou por tudo que passou, ele poderia simplesmente falar, mano, vou sossegar, né? Vou ficar tranquilo aqui na minha casa, frequentando uma igreja, né? Pregando o evangelho na igreja, tudo. Não. Ele quer ir mais longe. Ele quer que o evangelho seja conhecido muito mais longe por ribeirinhos que não conhecem nada a respeito de Jesus. Pergunta para ele se ele tem medo da morte. Genivaldo pode morrer de qualquer coisa. Já foi picado por arraia. Pensa né, tanto problema que ele passou. Mas está firme. O apóstolo Paulo passou por lutas. E sabe, meus queridos, muitas vezes nós temos uma vida confortável. Muitas vezes temos uma vida... E nada contra ter uma vida confortável. Mas o que adianta nós termos uma vida confortável se nós não cumprimos a missão? A missão que Deus tem para as nossas vidas. Nós não nos dedicamos. Sabe, queridos, nós somos um povo privilegiado que tem a Bíblia. Tem muitos povos na terra que não têm ainda a Bíblia. Ou não é permitido ler a palavra de Deus. Se pegarem lendo, são presos e muitas vezes condenados até à morte. Na China, Turquia e tantos outros países aí. Afeganistão. E nós temos o privilégio, muitas vezes ela fica fechada. Nós não conhecemos o nosso Deus, nós não conhecemos as regras que Deus tem para as nossas vidas. Inclusive, abrir mão de nossos próprios direitos. Nossa meta é agradar ao Senhor. Nossa meta é salvar os perdidos. Nossa meta é recebermos a coroa incorruptível. Nossa meta é não sermos desqualificados na corrida. Terceiro, na vida não podemos ser usados por Deus para ganhar outros, se não dominarmos a nós mesmos. O temor de Paulo não era que poderia perder a salvação, mas que poderia perder a sua coroa por não satisfazer o seu Senhor. Querido, se você entregou sua vida a Jesus, você vai ser salvo. Isso é promessa, isso é garantia, é selo. Agora, o que não é garantia é a recompensa.
A recompensa não é garantia que você vai receber. Só vai receber aqueles que se dedicaram, treinaram e viveram a vida cristã que Deus queria que eles vivessem. E eu te pergunto, você quer receber essa coroa, essa recompensa? Você almeja? Né? E caminhando para o final, precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas. Prazeres imediatos por alegrias eternas. Novamente, precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas. Prazeres imediatos por alegrias eternas. E Apocalipse fala, né? Eis que venho em breve. Jesus voltará. A minha recompensa está comigo, com Jesus. E eu farei o quê? Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quem não fez nada, quem enterrou seus talentos, seus dons, não vai receber nada. Vai ficar corado, vermelho de vergonha. Né? Mas aqueles que se dedicaram serão recompensados pelo Senhor Jesus. Então, meus queridos, quando nós pensamos na eternidade, haverá uma recompensa para aqueles que se dedicaram, para aqueles que lutaram. Então, meus queridos, coragem. Se você parou em algum momento da corrida, peça ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor é o meu treinador, me ajude a continuar correndo a corrida cristã, para que eu chegue até o final e receba a recompensa. Talvez você que está aqui, está querendo desistir. Eu digo para você, não desista. Não desista. A recompensa que Deus tem para você, ela é eterna. Ela é eterna. Não desista. Coragem. Use os dons e os talentos que Deus deu para você. Se envolva na obra do Senhor. Dê testemunho para aquele que não conhece de Jesus. Faça a diferença. Faça a diferença. Para que essas cadeiras que estão vazias, depende o quê? Da nossa dedicação, do nosso esforço, da nossa oração, do nosso evangelismo. Elas não vão se encher sozinhas. Deus quer usar as nossas vidas para isso. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, usa dessa metáfora das Olimpíadas, onde o apóstolo Paulo fala daqueles atletas que se dedicavam, que se esforçavam, ó Deus, para correr, para lutar, para receber uma coroa de louro perecível. E o apóstolo Paulo, ele usa dessa metáfora para dizer aos cristãos ali da cidade de Corinto que nós estamos também diante de uma corrida, nós estamos diante de uma luta e que nós também precisamos nos dedicar, nos preparar para que nós possamos correr essa corrida cristã e chegar ao final dela aprovados. Mas a recompensa que receberemos não é uma recompensa perecível, mas é uma recompensa incorruptível, que não se acaba. O apóstolo Paulo, ele lutou o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a sua fé, ele tinha certeza que receberia essa recompensa, e que cada um de nós tenhamos esta mesma fé, esta mesma coragem e esta mesma dedicação. Talvez tenha alguém aqui, ó Deus, que está desanimado, ó Deus, que não tem perseverança, falta-lhe coragem, e eu rogo em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que o Senhor esteja reavivando o coração de cada um de nós, para que nós possamos dizer: Senhor, me ajude a correr a corrida cristã. Tem obstáculos, tem lutas, tem desafios, Senhor, mas me ajude a não desistir. Ó Deus, eu quero chegar ao final da linha de chegada, eu quero receber das mãos do Senhor essa coroa incorruptível que o Senhor tem preparado. Eu quero, Senhor, mesmo que eu tenha que me sacrificar, mesmo que eu tenha que abrir mão dos meus prazeres, mas eu quero, Senhor, eu quero ser usado por Ti, no contexto da nossa igreja, do trabalho, da escola, onde o Senhor me levar, eu quero cumprir, ó Deus, a missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Servir ao Senhor é um grande privilégio.
Então não perca esta oportunidade para buscar os seus próprios prazeres. Sirva ao Senhor, se voluntarie, fale, eu quero, Senhor, te servir, porque o Senhor deu a sua vida por mim, através de Jesus Cristo, para que os meus pecados fossem perdoados e eu tivesse a segurança de uma vida eterna. Agora nós vamos comer do pão, beber do cálice. Que privilégio é esse, Senhor? Aceite a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Já quero dar sequência. Mateus 26, o apóstolo Paulo fala, sobre a ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida. Ele está dizendo para os seus discípulos, é necessário que eu morra. É necessário que eu sofra o castigo. É necessário que eu derrame meu sangue, para que vocês sejam perdoados. E para que vocês se tornem meus filhos e minhas filhas. Para que vocês tenham a segurança da vida eterna. Então ele fala desses dois elementos, o pão, que fala do sofrimento de Jesus, e ele fala do cálice, do vinho, que simboliza o sangue de Jesus na cruz do Calvário, sangue que nos purifica de todo o pecado. Este foi o último momento de ceia de Jesus com os seus discípulos na terra, e ele prometeu, um dia vocês vão comer comigo no reino de meu Pai, no céu. Esse dia ainda não chegou, ele vai chegar. E que privilégio vai ser esse dia. Enquanto esse dia glorioso não chega, aqui na terra nós podemos lembrar do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Saber que nós somos perdoados e temos a segurança da vida eterna. E como nós aprendemos, que nós possamos ser gratos a Deus por Jesus e viver uma vida que agrada a Ele, assim como Jesus viveu. Eu queria que você tivesse um minuto de oração silenciosa para pensar naquilo que acabamos de ouvir. Como está a sua corrida cristã? Quando ela começou? Ela começou num dia em que pela fé você entregou sua vida a Jesus. E onde você está nessa corrida? Parado? Sentado, desanimado? Voltando para trás, em vez de correr para frente? Desistiu por causa dos obstáculos, dos desafios? Mas Deus, nessa noite, Ele está te encorajando. Volte. Se dedique novamente. Comece a correr, mesmo que sejam pequenos passos. Talvez você hoje não consiga correr grandes passos, mas a corrida começa com pequenos passos. E quais são os pequenos passos que você precisa dar na sua vida? Talvez você não consegue dar passos porque as suas pernas estão pesadas por causa do pecado. E você precisa se livrar desse peso. Talvez seja o momento de você confessar, Senhor, eu não tenho sido um cristão, um atleta cristão fiel ao Senhor. Eu acabei me desviando da corrida e acabei caindo no lamaçal do pecado. Mas nessa noite eu suplico ao Senhor, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, que o Senhor me limpe novamente, me purifique, ó Deus, para que eu possa novamente voltar, ó Deus, para a rua, para correr a corrida que o Senhor quer que eu corra. Haverão muitos obstáculos, muitos desafios, mas Senhor, eu sei que o Senhor estará correndo ao meu lado,
me encorajando, dizendo: vamos, vamos, você consegue. O Senhor Jesus continuará dando para nós recursos para que nós possamos continuar correndo a corrida cristã, pulando os obstáculos. Ele está conosco, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E é Ele que estará lá na linha de chegada, esperando você para te abraçar. Então, meu querido, peça a Ele força. Ele te deu dons, Ele te deu recursos. Não abandone aquilo que Ele te deu com tanto sacrifício, com tanto amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de comermos do pão e bebermos do cálice. E lembrarmos, ó Deus, que foi através do sacrifício de Jesus que nós iniciamos a corrida cristã. Eu quero, Senhor, eu quero continuar correndo, ó Deus, e chegar ao final dessa corrida. Que cada um queira aqui, ó Deus, almeje isso. E que cada um tenha coragem de abandonar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de obstáculo que te impeça de correr a corrida cristã. Muitas vezes nós precisamos dizer não para muitas coisas que nos tiram o foco, que nos tiram a dedicação e a perseverança. Talvez diminuir o tempo no celular, talvez acordar mais cedo para ler a palavra de Deus, para ter um tempo de oração. A vida cristã, ela exige sacrifícios. E você está disposto a viver esses sacrifícios? Jesus pagou um alto preço. Ele sacrificou a sua vida por você, por mim. E por que nós não iremos nos sacrificar por Ele, aquele que deu a sua vida por nós? Então, meu querido, coragem, coragem, abandone tudo que é errado hoje, confesse, para que você possa comer do pão, beber do cálice, e isso possa te revigorar na sua caminhada cristã. Acerte o seu casamento, acerte o seu relacionamento com o seu filho, acerte se existe falta de perdão no seu coração, perdoe. Se existe mágoa, abandone essa mágoa, encha seu coração de alegria. Viva a vida cristã que Deus quer que você viva. Aproveite as oportunidades. Leve pessoas a Cristo através do seu testemunho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.